Olá pessoal, muito boa tarde. Eu tenho a honra e a satisfação de começar mais uma live pelo Nós Somos a Ciência. Eu queria dizer que eu estou imensamente honrado, porque hoje eu falarei com uma das cientistas mais importantes do mundo e já tem uma audiência qualificada, a Alê Pacini. Oi, Alê, tudo bom? Ela é uma pessoa de extremo carinho da relação com Nós Somos a Ciência. Eu vou convidar ela para participar com a gente aqui. Ela já vai entrar, porque eu quero homenageá-la ao vivo e em cores. Já mandei o convite para ela. Oi, Duília! Oi, Will, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo Como estão ótimo. as coisas por aí? O clima, tal, que parece que ia chover e não choveu. Pois é, nós estávamos aqui monitorando o clima, né? Porque essa época na Flórida, sabe, Will, chove muito, né? Então Chove. é super comum até cancelarem os lançamentos por causa disso, né? A Então, gente aí estava monitorando, meu marido é meio doido, ele estava monitorando pelos satélites, que nós somos dois cientistas, né? Então ele também estava lá monitorando pelo satélite as nuvens para ver se ia conseguir fazer tudo direitinho, mas deu tudo certo. Nossa, que sufoco! pouco, né? Na hora que começou a recolher a plataforma, eu falei, poxa, acho que agora vai, né? Não vai ter volta. Então, foi um dos sinais. Pessoal, boa tarde aqui pra gente, né? Aí para você também é uma hora menos, né, Duília? É, uma hora mais, a menos, são 4 horas aqui, aí são 5, né? Isso. Eu vou fazer uma apresentação formal, né? O nosso bate-papo não tem nada de formal e sim de amigos, mas não deixa de ser importante, né? A Duília de Mello ela é graduada em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ela é mestre pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, mestre pela Universidade do Alabama, doutora pela USP, fez pós-doutorado. Gente, a nossa live tem 40 e poucos minutos, eu vou ficar todo esse tempo só falando da graduação da Duília, tá? Doutora pela USP, fez pós-doutorado no Instituto de Telescópio Espaço Hubble, nos Estados Unidos, e no Cerro Tololo Interamericano Observatory, no Chile. Trabalhou no Observatório Espacial de Onsala, na Universidade de Chalmers. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me fala, tá, Não, Duília? tá tudo certo. Na Suécia. Ela é professora titular da Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, e atualmente é vice-reitora global de estratégias na CUA, né, que é a Universidade Católica lá de Washington. Bom, tem mais coisas, gente. Vocês acham que é pouco? Vocês não viram nada ainda. Enquanto vai esquentando a audiência, eu vou passando o seu currículo aqui, ó. O que está escrito aí? A Terra. Ah, isso é importante. A Terra não é plana. Boa, boa. Podemos colar. Se quiser colar esse post-it aí, deixar aí pra gente, tá tudo certo, ó. Gente, essa honra que ela nos deu ainda cabe nos seguintes prêmios. Olha só. Ela recebeu o prêmio de profissional do ano 2013 da Diáspora do Brasil, concedido pelo Ministério das Relações Exteriores. Ela foi escolhida uma das 10 mulheres mudando o Brasil pelo Bernard College em 2013. Ela foi destaque com uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Época 2014 e é uma das 17 mulheres que fazem uma diferença em 2017 pelo UOL News. Gente, coitado de mim aqui, né? Entrevistando uma pessoa desse calibre, né? Não, uma coisa de outro mundo. Mas, Duília, muito obrigado pela sua presença. É uma entrevista meio que bate-papo e tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. A ciência aeroespacial no dia a dia. A gente acabou de acompanhar o lançamento da SpaceX, que é digamos, uma parceria público-privada, né, entre a SpaceX e a NASA, né, que você também conhece muito bem. E eu queria saber de você qual a importância desse tipo de parceria e como que isso pode mudar a vida da gente, dos cidadãos comuns aqui que estão aqui na Terra, tal. Eu cientista, você cientista, muito mais cientista, mas tudo bem, comunicadores da ciência. Não, o impacto é imenso, né? Essa colaboração com o SpaceX já começou já há algum tempo, né? Foi ainda no governo Obama. E, inclusive, é o governo Obama que a gente tem que agradecer aí por esse feito maravilhoso, né? Porque ele deu como, vamos dizer assim, missão para todos da ciência e tecnologia espacial privadas, né, todas as empresas de ciência e tecnologia privada, a opção de investir em ciência espacial, aeroespacial.
E aí a SpaceX ganhou aí os biddings, né? Ganhou as concorrências. E hoje é o que é, né? Que todo mundo já ouviu falar da SpaceX, né? Então, a NASA é uma parceira da SpaceX, né? Muitos dos engenheiros que eram engenheiros da NASA hoje trabalham na SpaceX. Mas veja que a NASA não é a que faz a tecnologia da SpaceX, não é isso. Porque se fosse, né, a gente não teria dado a opção para a SpaceX, né? E a opção foi dada porque a NASA parou de investir nisso, né? Ela decidiu que ela ia investir em outras coisas e foi uma decisão estratégica da NASA, né? E está dando certo. Então, o impacto no nosso dia a dia é enorme, né? Porque toda a tecnologia que a ciência espacial gera, ela é aplicada à sociedade, né? E tem implicando, os impactos, assim, vai desde coisas pequenininhas que nos dão conforto, até coisas importantes que são vitais para a nossa sobrevivência. A gente pode falar mais detalhes, né? Claro. Claro. E você que trabalha e trabalhou na NASA por muito tempo, qual é, assim, o que você conhece especificamente? Você já fez algum trabalho colaborando com a SpaceX? Alguma pesquisa sua já foi para lá? Você conhece pessoas que trabalham lá? O pessoal fica curioso em saber. É Não, muito distante? não, porque a SpaceX ela fica toda baseada na Flórida e também na parte do deserto lá para fazer os testes, né? Mas, então, não, na NASA onde eu fico é a NASA Goddard, né, que eu ficava, atualmente eu nem tenho ido muito lá, mas eu ainda sou colaboradora dela, de vez em quando eu apareço lá, mas eu não tenho nem mais escritório lá. A NASA Goddard é a maior centro da NASA, são 10 centros, sabe? Tem NASA, centro da NASA espalhado pelo país, né? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar no de Houston, no Texas, né? E tem também, hoje, por exemplo, se esse fosse um lançamento da NASA, estaria sendo feito, toda essa transmissão que a gente escutou, ouviu, estaria sendo feito de Houston, porque Houston faz esse tipo de coisa, né? A NASA empresta para a SpaceX o Kennedy Space Center ali, o Cabo Canaveral, né? Que é na Flórida. Então, vamos dizer assim, os técnicos, né? Então, os engenheiros, os cientistas da SpaceX, eles ficam baseados, então, no Kennedy, né? E eu não tenho contato com eles, não. Eu estive visitando o Kennedy tem um ano e pouco e eu até vi lá onde fica o galpão da SpaceX, mas não conheço. Mas, de qualquer forma, eles estão investindo muito em aeroespacial, né? E hoje estão dominando aí a tecnologia. É verdade. Agora, me diz uma coisa. Você, quando vê um feito desse acontecendo, essa parceria, o que de fato você acredita que isso incentiva os jovens a olhar novamente para o espaço? Qual é o ponto que o lançamento de um foguete pode trazer de benefício para a cultura científica? Nossa, vai trazer muito, né? Muito, muito, porque é muito inspirador. Você vê, todo mundo sentiu, ficou arrepiado na hora que o foguete levantou e viu o astronauta dentro do foguete. É uma coisa assim impressionante a gente conseguir fazer isso, né? E mesmo a criança entende isso. A criança entende porque ela sente a força da gravidade, ela sabe que não é fácil sair da Terra, né? E apesar de nós termos aviões e todos esses. Quando a gente vai, por exemplo, em parque de diversão, a gente experimenta 5G, não sei quantos G lá, a gente sabe o quão é difícil sair, porque se fosse fácil, saía toda hora, né? Então, acho que fica todo mundo muito orgulhoso da humanidade quando vê isso, né? E isso passa para a criança, para o jovem, né? Então, aqueles que têm vontade de seguir essa área, né? Que sonha em ser astronauta, que sonha em construir foguetes, né? Porque tem toda uma linha aí de empregos, né? Que gera o espacial, né? Então, acho que isso que é bacana também. Eu também acho. Nossa, eu fiquei emocionado. Eu estava participando de uma transmissão falando tecnologicamente da questão do desafio mesmo, que é você levar 1 quilo para o espaço, né? Ele é extremamente caro, é extremamente técnico, é extremamente arriscado. Você tem que ter uma coragem. Você teria coragem de entrar no foguete, doida? Não. Eu Jura? nunca, ó, vou falar, eu falo isso de vez em quando, mas eu nunca quis ser astronauta. Jura? Nunca. Meu marido sempre quis ser astronauta. Eu não quis ser astronauta.
eu não lembro, por exemplo, da ida à Lua. Apesar de eu já tenho idade, né? Eu tenho 56 anos, mas eu não lembro. Eu tinha só 6 anos quando pisou na Lua, né? Então, eu não lembro de nada. Mas meu marido lembra, porque ele é um pouco mais velho e ele queria ser astronauta. Eu nunca quis ser astronauta. Mas olha só, por vários motivos. Um dos motivos é o, assim, sabe? Ai, A tem que sensação de ficar respirar. fechado. Fico meio claustrofóbica. Mas eu não tenho medo nenhum de voar, pelo contrário, né? O Wilson provavelmente não sabe, mas a gente tem um avião, a gente vive voando, a gente tem um aviãozinho pequenininho, de 4 lugares, meu marido é piloto, a gente viaja, eu sou copilota, eu Ó, que faço chique. toda a parte de instrumento do avião, mas eu não voo, eu não pouso, eu não gosto de decolar, essas coisas, não. Eu não gosto nem de dirigir, então imagina... não. Então, eu nunca quis ser astronauta, mas admiro quem queira ser. E acho, assim, absolutamente incrível que a gente faça isso, né? Olha só, que é muito legal, né? Muito legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que é tão importante, e aí trazendo para o lado estratégico da ciência brasileira e dos cientistas brasileiros, por que é tão importante você dominar a ciência aeroespacial? Traz tanto benefício para o país assim? Qual é o papel da Embraer nessa situação toda? Porque faz parte do consórcio que recebeu dinheiro para desenvolver desenvolvimento aeroespacial, a Boeing, né, que também agora tem a ver com a Embraer. Você pode falar um pouquinho disso para a gente? Posso. Então, quando você domina a ciência espacial, né? Até recentemente acabei de terminar Beijo, amigo. um artigo que... Oi, Ali! Tchau, querida! Eu acabei de terminar um artigo que eu escrevi em parceria com um cara fodão que se chama Roberto Alvarez, que provavelmente está por aí também, que eu pedi para ele entrar no Instagram, vamos ver se ele entra. Tá. E nesse artigo, para escrever esse artigo, a gente começou a olhar umas coisas. Eu comecei a olhar, por exemplo, as 10 economias principais do mundo, tá? O Brasil é a economia número 9, tá? Dos 10, todos têm um programa espacial, menos o Brasil. Tá? A Índia, por exemplo, já enviou centenas, eu não estou falando de 5, 6, é 108 ou 110, um negócio assim. O número de satélites que a Índia já lançou. Estamos falando da Índia, tá? A Índia é uma das 10 economias do mundo, né? Os BRICS, né? E a Índia decidiu que a ciência espacial ia ser uma das suas prioridades. Então, quando um país decide investir em ciência espacial, tem que ser uma decisão assim da sociedade, porque é muito dinheiro, né? Porque ciência espacial é caro. Se fosse barato, todo mundo tinha, né? Não é. Mas dá retorno? Dá retorno porque dá um retorno tecnológico, no parque tecnológico que desenvolve aquela tecnologia, né? Então, a ciência espacial, ela é multidisciplinar, ela vai desde a influência na educação até na alta tecnologia. Então, não é só para brincar de mandar gente para o espaço. Não é só isso. Vai além disso, vai muito além disso, né? Vai toda uma parte de inovação que precisa ser feita para você descobrir novos métodos. Por exemplo, a grande inovação do SpaceX é o fato do foguete voltar, né? Então, essa volta do foguete é transformador mesmo. Então, ele descobriu que podia fazer isso, inventou essa tecnologia, que não foi uma tecnologia da NASA, ele tudo inventado pelo SpaceX. E imagina o quanto que não se aprendeu com isso. E o quanto que o Elon Musk, né, que é o dono da SpaceX, não vai ganhar com isso. Porque ele está descobrindo, ele está inovando, ele tá inventando tecnologia. Quando você inventa a tecnologia, aí é só uma questão de tempo para aquilo dar muitos frutos, né? Então o Brasil está perdendo o bonde. Na verdade, perdendo o foguete, né? Nós tínhamos várias parcerias, né, no passado não muito longe, com outros países para cooperação de desenvolvimento dos foguetes brasileiros. Eu estive recentemente na Barreira do Inferno, eu vi o museu que tinha os foguetes brasileiros, até que teve o desastre, né, que explodiu, matou alguns cientistas, enfim. Realmente. Oi? E matou muitos engenheiros. Engenheiros também. Duília, agora, o que você pensa com relação à cadeia produtiva toda? Porque, assim, quando a gente pensa em desenvolvimento de ciência, geralmente a gente está falando de universidade. Mas
antes da universidade, a gente tem que fazer com que as pessoas queiram gostar de ciência. E onde começa isso para você? Começa antes dos 12 anos. Antes dos 12 anos. Antes da ser com a criança. A Criança. criança é a criança que é motivada a gostar de ciência, porque toda criança é uma cientista, né? Porque você é curioso, né? Então, a curiosidade é a primeira qualidade para a pessoa virar cientista. Então, toda criança é curiosa, né? Então, focar essa curiosidade da criança na ciência. Aí, se a gente conseguisse fazer isso melhor, né, a gente teria uma juventude mais interessada na ciência. Porque isso que falta é esse vínculo da fase da criança para a fase do jovem, né, quando passa pela fase da adolescência. Por isso que eu falo que é menos de 12 anos, porque de 12 anos em diante já começa a virar adolescente. E aí já perde o interesse. Eu falo que tem a fase do astronauta. A fase do astronauta é antes dos 12 anos, tá? Quando você tem 5 anos é a fase do bombeiro. Todo mundo quer ser bombeiro, né? Porque tem carro de bombeiro. O Gerson, meu colega do Ciência em Show, queria ser bombeiro, sabia? Pois é, né? Então, a fase do bombeiro é mais cedo. Na fase do astronauta, é logo depois da fase do bombeiro. E aí, lá pelos 12 anos, a coisa começa principalmente com as meninas, tá? O que eu acho bem importante a gente falar disso também. E aqui eu fiz aqui, ó, Mulheres das Estrelas, o meu post de hoje. Olha, que chique! Hashtag Mulheres das Estrelas. Né? É um projeto que a gente tem que é exatamente para isso, para tentar incentivar a menina a seguir carreira científica, se for a carreira que a menina queira seguir, claro, né? Sem dúvida. Agora, fala um pouquinho, até para que as meninas se inspirem mais. Você é uma grande inspiração para mim, tá? Eu assim, me espelho muito na sua trajetória como cientista. Eu acho que você é uma inspiração para o nosso país, não só como cientista, mas como mulher que representa esse papel para o nosso país. Eu gostaria que você contasse quando começou o seu interesse pela ciência e como isso pode virar um tipo de atração para as outras crianças, as outras meninas, mulheres das estrelas. Pois é, então, eu sempre quis estudar. Bom, eu era CDF, tá? Isso eu tenho que revelar isso. Nossa. Hoje em dia isso é um problema tão difícil, tão problemático. Eu era nerd, eu era uma menina que gostava de estudar, né? E aí eu gostava muito de ciências. E eu gostava muito de matemática. E aí eu queria, então, fazer muita pergunta, né? E adorava ver a lua, ver o céu, né? O Rio tem umas noites lindas e maravilhosas, né? Então, quando via aquele baita daquela lua maravilhosa, eu sonhava, né? Como é que seria pousar na lua? Como é que seria a lua, né? E eu queria saber mais, eu queria perguntar. Eu perguntava, não tinha resposta, ninguém sabia nada. E aí, os meus professores não sabiam muita coisa, porque lembra que isso aí, eu estou falando de anos 70, nessa época não tinha internet, né? Então, o acesso à informação era bem limitado, a gente tinha livros, né? E revistas. Então, na minha época, eu decidi que eu ia estudar para poder saber mais. Eu ia estudar astronomia, que era a ciência que eu tinha mais curiosidade, e eu ia, então, entender o universo. Por isso que eu fiz astronomia. E hoje eu digo que eu entendi o universo, quer dizer, mais ou menos, né? Mas eu consigo me relacionar com o universo, né? Demora, viu? O Zangati, a gente faz doutorado, a gente ainda fica meio assim, não sei nada, não entendo nada. Depois a gente começa a vir a clareza, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho o ensino brasileiro tem um pequeno problema, né? Que é essa falta de estímulo de seguir carreiras que não são carreiras tradicionais. Então, fica as pessoas muito concentradas nas carreiras de engenharia, de medicina, de direito, odontologia, que são as tradicionais. Esquecem que tem carreiras lindas e maravilhosas que precisam do jovem, precisam de pessoas que tenham aquele talento, tem que achar o talento lá dentro. Quanto menino e menina não gosta de dinossauro e nunca pensou em fazer paleontologia? Por que não vai fazer paleontologia? Porque eu acho que é difícil até de explicar, né, Duília? É difícil. Né? A gente, às vezes, tem dificuldade de conversar entre os cientistas. Imagina uma pessoa que não tem uma formação científica ou uma cultura científica falando para o outro o que é um paleontólogo, né? Se uma criança pergunta para um pai que não tem uma cultura científica, ou às vezes não tem nenhuma instrução muito grande, e ela explicar para o filho que é um paleontólogo, ou se o filho gosta de dinossauro, fica ali, né?
Pois é, mas foi a mesma coisa na minha casa, né? Meu pai e minha mãe não estudaram. Lá em casa, nós só os filhos que foram para a faculdade, né? Quando eu falei para minha mãe que eu queria ser astrônoma, ela não tinha nenhuma ideia. Ela ainda falou, astro o quê? O que é isso, né? Não sabe o que é, pensa que é astrologia, né? Não entende. Ela pediu uma mapa astral para você, não? Mas a minha mãe, eu não sei, eu até pergunto sempre isso para ela, como que naquela época ela conseguiu fazer isso? Porque o que que ela fez? Ela me levou na Universidade Federal do Rio de Janeiro para conhecer os professores do curso de astronomia, para saber se era isso mesmo que eu queria fazer, porque ela não tinha mínima ideia do que era. Então, aí, sabe, é uma sacada que ela teve que foi fundamental para mim. Se ela só simplesmente falasse, não sei, não sei o que é e não quero que você faça isso, eu teria, provavelmente, não teria feito nada. Mas ela não, eu tinha 16, eu ia fazer 15 anos. Ela me levou no Observatório do Valongo, e eu, na UFRJ, que pertence ao UFRJ, e eu fiquei conhecendo como que era ser astrônomo. E foi isso que fez eu decidir que eu queria ser aquilo mesmo. E acho que falta muito isso, sabe? Falta a gente mostrar para o jovem o que são essas pessoas importantes na nossa sociedade, que não são só aqueles das carreiras tradicionais, né? Uhum. E eu, por exemplo, conheço grandes paleontólogos brasileiros. A área é incrível no Brasil, porque o Brasil tem muito sítio, né? Que pode ser descoberto lá, as pegadas de dinossauros, os ossos de dinossauros. Tem umas coisas maravilhosas sobre isso no Brasil. Então, acho que falta isso da escola. Isso não é um dever do pai e da mãe necessariamente, isso é um dever da escola de fazer isso. Então, no meu caso, eu tive a minha mãe que conseguiu fazer isso, né? Mas acho que falta esse link aí da escola com os profissionais. Também acho. E qual é o papel que você enxerga para os professores nessa situação? Porque, assim, os professores eles já têm o seu papel diário da sala de aula, de explicar conteúdos, de poder levar à frente a educação brasileira, que é tão difícil, né? Com diferentes realidades sociais, enfim, enfrentar todo tipo de adversidade. Mas qual é o papel inspiracional do professor nesse processo todo? Nossa, o professor é muito importante na vida da gente, né? Muito, muito, muito importante. Quem não lembra dos seus professores, gente? É impressionante. Todo mundo lembra dos seus Eu tenho um professores. professor meu assistindo a gente aqui. Opa! É o professor Dulcídio. Manda um beijo para ele, que ele gosta muito do O trabalho. professor do Cídio recentemente começou a me adicionar em tudo que eu vou estar lá, o professor do Cídio. Eu Ele adoro. tem um blog muito legal, que é o Física na Veia, que é extremamente importante no Brasil, é premiado internacionalmente, ele é ótimo. Não sabia que ele era seu professor, não. Que legal. Professor de física. Né? Opa! Então, o professor tem esse papel maravilhoso na vida das crianças, né? Na vida do jovem e até do adulto, né? Então, eu tive grandes professores, grandes professores. Alguns eu também ainda sou amiga até hoje. Aí, ó, o professor do Cid mandou beijos. E eu acho que o papel do professor o professor é a profissão menos valorizada que existe. Que é a verdade, né? E não é só no Brasil, não, viu? No mundo. E aqui nos Estados Unidos é uma coisa também ganha pouco. Assim, bem, bem ruim a situação da educação, né? Então, eu acho que o professor poderia ter um papel ainda maior se ele conseguisse fazer essa conexão, mas nem ele mesmo sabe. Então, eu acho que cabe a nós, você, eu, né? Somos divulgadores, sim. Irmos lá nas escolas, que é o que eu faço também, e conversar com os professores e com os estudantes, né? E mostrar para eles essas carreiras maravilhosas que o Brasil tanto precisa, né? E também motivar a todos, né? Porque a gente precisa de uma diversidade maior na ciência. A gente precisa ter pessoas de todos os tipos, de todas as cores e sabores, entendeu? A gente precisa... As meninas, em especial em certas áreas da ciência, simplesmente não existem as meninas. Então, na física, você sabe, né? Você fez física. Pouquíssima menina na física. É possível mudar isso se a gente mostrar para as meninas que existem mulheres na ciência, mulheres na física, que é uma carreira muito recompensadora. Porque fazer ciência é bom demais, te dá assim, abre o seu horizonte, é muito legal. Então, mostrar isso para o jovem, né? Sem dúvida. E tentar falar também que o cientista não morre de fome, não, porque tem essa história também, vai morrer de fome.
para fazer isso. Ninguém morre de fome, não coisa nem um cientista passando fome, sinceramente. A gente passa por dificuldades, mas é natural em qualquer profissão, né? Toda vez que alguém me pergunta por que você resolveu fazer física, eu respondo, olha, primeiro porque eu queria entender a natureza, que eu acho que é um fato, a curiosidade vai explicar a natureza, né? Segundo, porque quer ser professor? Eu falei assim, bom, ser professor é um grande privilégio. E sim, se eu for ser professor vai ser uma grande honra. Mas, assim, quem faz carreira científica, não, como no meu caso como física, não precisa ser somente professor, né? Ele pode escolher ser divulgador científico, ele pode escolher trabalhar modelando matematicamente coisas, ele pode escolher mercado financeiro, ele pode escolher uma série de outras coisas. E toda vez que você opta por uma profissão não muito convencional, basta você ser dedicado, se empenhar e você vai ter êxito na sua profissão, seja qual ela for, né? Não precisa, Concordo 100% com você. Concordo né? 100%. Quando você Você faz bem o negócio, dá certo. dá certo, exatamente. E agora eu queria que você faça o seu projeto das Mulheres das Estrelas. É das estrelas, falo. Coloca aí de novo para a gente na tela, para ficar registrado para todo sempre. Que Olha lá, vídeo. mulheres, tá aparecendo que eu não vejo. Tá, sim. Mulheres das estrelas. Isso. O que Olha, seria esse projeto? Porque a gente quer que todas as mulheres se inscrevam. pois é, então Mulheres das Estrelas, agora é Mulheres das Estrelas, né? Porque tem mais duas mulheres que se juntaram a mim, que a gente é colunista da revista Galileu. E a gente faz, então, um programa de divulgação científica que a gente tenta estimular as meninas a seguirem carreiras científicas, né? Então, muitas das atividades têm a ver também quando eu vou ao Brasil, né? Quando eu vou ao Brasil, eu tento visitar as escolas do Brasil, ou dar palestras, né? E mostrar para a menina que sim, é possível seguir carreira científica, né? Então, o Mulher das Estrelas, a gente aceita convites, não só eu, mas as meninas todas que estão junto conosco, a dar palestras nas escolas para motivar as meninas a seguirem carreiras de ciências. Então, é isso que a gente está tentando fazer. E tem bastante sucesso. Eu já estou fazendo isso desde 2016, eu já dei a palestra para mais de 30 mil pessoas. Uau! 30 mil? 30 mil. A Então, gente é colega num projeto de palestras, né? No Preparadão. no Preparadão, a gente fez já 2 anos, né? 2 anos. Esse ano, por razões óbvias, não vai ter, mas quem sabe a gente já retoma logo em breve. Pois é, só no Preparadão, 5 mil estudantes lá, né? Sim, sim. No ginásio do Ibirapuera. Então, é assim, é de muito impacto isso. Eu sempre recebo recadinhos, mensagens das pessoas que estiveram nesses eventos e que gostaram, que agora vão fazer isso, que vão fazer aquilo, que se inspiraram. Então, eu acho que precisa ir lá contar a história e contar como que é ser cientista. Então, é isso que a Mulher das Estrelas está fazendo. A gente está mostrando para as meninas que é possível. A gente também faz um programa bem legal no Twitter, quando todo mundo que nos pergunta as coisas, a gente responde. Então, basta me achar no Twitter. Eu sou a Dude Mello no Twitter. Tem a Geisa Ponte e a Ana Carolina Postes. E a gente está lá sempre respondendo as perguntas. E também no Facebook, eu tenho o Facebook da Mulher das Estrelas, onde eu tenho mais de 11 mil seguidores lá. E eu respondo a todo mundo que me pergunta. Sou eu mesmo que respondo, não é ninguém não, é a Duília mesmo. Que chique! Agora você se lascou, porque todo mundo vai perguntar, vai ter que responder mais ainda. Eu respondo como eu também. No Instagram eu também respondo. Vivo respondendo mais agora no Instagram, viu? Ah, é? O Instagram tá bombando aí. Toda hora eu recebo perguntinhas. E eu tô dando muita palestra também agora nessa época, online, né? Já recebi alguns convites. Eu fiz uma no dia lá da Marcha pela Ciência com o INB. Eu assisti, foi fantástico. Foi bom, né? Fantástico. Foi Fantástico. bom, também gostei. E aí eu vou fazer outros agora. Já vieram mais 2 convites. Eu vou fazer um com o pessoal da PUC do Paraná, agora no dia 4 de junho. Que legal. E eu vou fazer mais um depois com os IIFs do Amazonas. Uau! Então, esse aí Sério? que vai ser em comemoração ao Pouso na Lua. Vai ter muita gente bacana nesse Me manda as artes para divulgar, professora. Vão ser lives, vão ser tipo webinar, né? Webinar, isso. Mas vai ser legal. Eu tô bem interessada aí para ver como é que vai dar. O Marcelo também aceitou o convite, Marcelo Glazer, desse também do IF. Então, ele vai no dia 20 e eu vou no dia 21. Que legal. Então, assim, eu estou super animada, né? Vamos ver.
Eu Vai mantenho ser super bom. vocês informados, mantenho informados todo mundo. Ah, lógico, com certeza. Agora, diz uma coisa. Então, as meninas, as mulheres das estrelas, me disseram que meninas das estrelas é pejorativo, é verdade? Me corrige. Não, Não? não É que, acho. assim, como eu sempre estou conversando com pessoas de vários tipos, né? Assim, pessoas que são mais feministas, pessoas que são mais por a causa negra. Então, assim, eu estou sempre me educando, né? Às vezes falar meninas das estrelas ou meninas de alguma coisa pode parecer pejorativo e eu não quero, entendeu? Não, não, não tá, não. Eu acho que eu chamo as minhas meninas de meninas toda hora. Eu acho, sim, que depende do tom. Ah, sim, sem dúvida. Isso. Então, dependendo do tom que você está falando, menina não é pejorativo, não. Eu aqui já não posso ser mais chamada de menina, porque não, já passei da fase, né? Imagina, o Carl Sagan falou que todo cientista é uma criança que não cresceu. Mais Então a ou gente menos tem. isso, é mais ou menos. Gente, é porque fazer ciência é muito bom, é uma brincadeira o tempo inteiro. A gente está sempre se perguntando, fazendo pergunta, tentando. É quase que o dia inteiro você está assim, tentando ver como é que você bota uma pecinha aqui, uma coisa de sempre na cabeça o negócio. Então, realmente, o cientista é sempre uma criança. Professor, você podia convidar o Marcelo para participar do Nós Somos a Ciência também, seria bem legal. Um dia a gente podia fazer um Eu podcast. até convido, só quero ver ele aceitar, né? Mas eu convido. Olha, Ele tem não, uma não agenda desconfie da super. gente, que a gente é porreta, hein? Não, o problema é a agenda, né? Ele é muito ocupado, né? É, Mas eu passo um e-mail para ele e eu te conecto com ele. tá bom, tá ótimo. Sem Mas de fome. qualquer maneira, vamos voltar ao nosso tema, assim. Qual é a importância da ciência no dia a dia? Porque, assim, a ciência não é para os cientistas. A ciência é para todo mundo. A gente não precisa falar de ciência só para os cientistas, né? Isso. Qual a importância da ciência para a pessoa que não vai ser cientista? Isso é importantíssimo a gente ressaltar. Isso aí que a gente está fazendo agora, isso aí é fruto da ciência, né? Isso aí, a gente está no celular, o celular aí só existe porque a ciência tinha a ciência por trás dele, né? Sem dúvida. Na verdade, o celular eu acho que é o melhor exemplo de todos, né? Porque o celular, ele só funciona porque tem GPS, né? E GPS é um produto da teoria da relatividade, né? Se não tivesse tido Einstein, não teria tido GPS, né? Porque por causa da teoria da relatividade que a gente tem a precisão suficiente para a gente ver os satélites em diferentes posições e conseguir achar com precisão a posição que a gente está para a gente poder ter telefone celular, né? Quando a gente usa GPS no celular, por exemplo, isso aí é típico, né? É o exemplo da ciência. Eu vi ali uma pergunta, o problema é a matemática. O problema é a matemática, né? Porque tudo isso aí é matemática, né? A ciência usa a matemática como a A ferramenta. linguagem, ferramenta. Então, se não for bom, eu falo isso para as meninas também, se não for bom de matemática, não gostar de matemática, porque eu acho que não existe muito esse negócio de ser bom, não ser bom, não. A gente tem que gostar. Se não gostar de matemática, aí é melhor procurar uma outra coisa para fazer, porque a ciência não vai dar certo. Então, tem que gostar de matemática, porque é realmente muito, muito importante para quem vai fazer ciência. Então, se a matemática não é aquilo que a pessoa gosta, faça outra coisa, né? Tem muitas outras coisas interessantes na vida que podem ser feitas, né? Claro. Eu, no meu caso, eu adorava matemática. Se eu não tivesse feito astronomia, eu provavelmente teria feito matemática. E eu não teria feito física, viu? Eu teria feito matemática. Por que essa situação tão triste? Não sei. Eu tive uns professores horrorosos de física, então eu tive Olha o professor de novo como componente, mal ou bom? Certo, no segundo grau eu fiquei meio traumatizada. Meus professores de física eram muito chatos. Não é porque eu não entendia física, não. Era porque eu não gostava deles. Então, você não gosta da pessoa, você começa assim, essa coisa chata. Sério? Olha só, né? A gente pega aflição por conta do professor. Então, tem mais uma vez o papel importante da consideração do professor na história, né? E eu adorava meus professores de matemática, olha só. Então, eu sempre fui professora particular de matemática. Eu tenho umas amigas que me reacharam aí depois de 40 anos e que se lembram. Luísa, a gente ia na sua casa para aprender matemática. Então, eu sempre gostei de matemática. Então, eu usava a matemática. Eu ainda uso até hoje, né? Adoro matemática. Acho que matemática é um negócio, assim, absolutamente incrível. É uma ferramenta incrível. A gente fala, né, que o Deus é matemático, né?
É. A gente encontrou aí o que Deus usou para fazer o mundo, fazer o universo, né? Que foi a matemática, a linguagem do universo. E realmente É. dá para entender mais ou menos por aí mesmo, né? O Rafael Procopio ele fez uma provocação para a gente aqui. Na verdade, não é uma provocação, uma colaboração muito pertinente. E ele perguntou para a gente o que a gente acha das ciências humanas. Toda ciência é humana? Ah, isso aí, você está copiando outro dia, eu escutei isso aí também. Toda É lógico, porque é muito bom, tem que usar. É muito bom, é muito bom. Toda ciência é humana, concordo 100%. Então, a ciência das ciências humanas, né? O que é ciências humanas? Serviço social, sociologia, né? Tudo isso é muito importante para o Brasil e para o mundo, né? Então, as ciências humanas são muito importantes, porque elas nos ensinam como que a gente pode perceber o comportamento humano, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda sociologia, é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo o comportamento humano dentro da sociedade. E isso é muito importante para a gente poder nos entender e entender o caminho que a sociedade toma certas vezes, né? Então, a gente, para entender a história, por exemplo, para poder entender a história, a gente tem que entender o comportamento humano, né? Então, tem que estudar essas ciências humanas. Então, eu acho que quando a gente fala toda ciência humana, também tem a ver que todo ser humano faz ciência, né? Tem um monte de coisa aí nessa sentença aí, né? É E é bem para a complexo. gente não esquecer das ciências humanas, porque as ciências humanas, hoje a gente fala as humanidades também, né? Elas têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, né? O que é uma sociedade que não valoriza, por exemplo, a sua história, né? Ou que não valoriza o passado, né? Então, A sua arte, a sua o que economia, não seus direitos, entende, o que não entende a sua arte, por exemplo, sem né? dúvida. Ou que não valoriza a sua música, né? O que é uma sociedade assim, né? Uma sociedade que está perdendo muito. Então, eu acho que precisa. Aí a Isa está falando que tem música e matemática que estão ligadas. É exatamente, Sem então, dúvida. é tudo Absolutamente. interconectado, né? Essas coisas estão todas interligadas. Não é assim, o fulano faz só isso aqui assim no quadradinho. Não, as coisas são interconectadas. E cada vez mais. Cada vez mais, tem razão. Agora, diz uma coisa, com relação a essa situação chata que o mundo está vivendo, que, bom, ninguém quer ficar falando só sobre isso, mas é importante falar sobre isso. Qual é o papel da cultura científica e o que você acha que está acontecendo no Brasil e por que está acontecendo isso, né? O que falta para o Brasil ter um conhecimento, um reconhecimento como nação da situação do que está acontecendo e como a gente vai sair dela através da ciência? Você respirou fundo, né? Respirei fundo, né? É. Meu filho, tá complicado. Eu já estou em casa tem 78 dias. Então, eu só saí umas 2 ou 3 vezes e assim, muito rapidamente. Eu nem compras não saio, eu compro tudo online. O meu estado, que eu moro no estado de Maryland, né, que fica do lado da capital de Washington, e eu moro no estado de Baltimore. Então, aqui, ontem começou a fase 1, que é as pessoas podem começar a sair. Então, eu ainda não vou sair porque eu não tenho necessidade de sair. Mas eu tenho o privilégio de ter uma casa confortável e de ter condições de ficar em casa, porque o meu emprego me permite isso. Inclusive, eu posso trabalhar de casa, né? Mas como que a gente se meteu nessa, né? Como que o mundo se meteu nessa sinuca de bico, né? Que isso aí... como que a gente foi parar nisso, gente? Olha, eu tenho claro na minha mente, né, que isso é um problema político, né, no sentido de que os nossos políticos não pensaram além da caixa, né? Começaram a gente é muito imediatista em tudo que a gente faz, né? E a gente tem que se preparar para isso. Já havia muitos indícios de que isso podia acontecer, mas ninguém investiu nisso. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, o governo Obama tinha um grupo que se trabalhava só nisso, em pandemia, tá? Então, era um grupo de pessoas que pensavam no problema o tempo inteiro. Se houvesse uma pandemia, a gente saberia agir. O que o maluco do... Desculpa o termo, mas é uma verdade, né? O que o maluco do Trump fez? Ele mandou todo mundo embora. Então, ele não tem um grupo, por exemplo, especializado em pandemia. Por quê? Porque ele não tem a visão disso, né? Então,
acontece um negócio e ele não é bem assessorado, porque ele mandou embora as pessoas, né? Não, esse é um problema seríssimo. Por isso que eu falo que é um problema político, porque os nossos políticos não tiveram a visão de investir em infraestrutura para ver como vai resolver esse problema. Por exemplo, a China começou muito antes do mundo inteiro com a pandemia, a pandemia dentro da China, né? O coronavírus estava muito forte na China durante meses. A gente teve meses para se preparar. E não se preparou. Nos Estados Unidos não tem o suave, que é aquele pauzinho assim, que tem o algodãozinho que fica no nariz. Como que não tem isso nos Estados Unidos, gente? E é engraçado, porque aqui no Brasil o pessoal fala, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. Então, aí nos Estados Unidos, eu acredito que a questão financeira seja um pouco diferente do Brasil. Aí tem mais recurso do que aqui, financeiro. Não é que aqui não tinha dinheiro para comprar o pauzinho. Aqui não teve, foi a visão de ter tinha então, mas é exatamente isso que eu estou falando. Né? No Brasil, às vezes, o despreparo é pela falta do dinheiro, não é só da visão. Tem mais coisa envolvida, né? O problema do Brasil é um pouquinho diferente. O Brasil não tem. O Brasil não tem dinheiro, né? O Brasil tem dinheiro. Mas o problema é que tem as roubalheiras aí, né? Que o dinheiro sobe. Não, eu não disse que o Brasil não tem dinheiro, mas aí tem. Eu posso afirmar com certeza que nos Estados Unidos tem dinheiro. Mas não tem administrador administrando o dinheiro de uma forma correta. Então, por isso que eu falo que é um problema político. É uma crise política que a gente está passando. Porque são os administradores, no final das contas. Eu sou administradora de uma universidade. Eu sei como é que funciona. Você tem que ter visão, você tem que antecipar o problema. Se você não antecipa o problema, você não consegue resolver ele na hora que o problema chega. Então, não houve essa visão dessa antecipação do problema. E aqui nós estamos sofrendo com isso. Os Estados Unidos tem mais de 100 mil mortos, gente. 100 mil? Mais de 100 mil. Já passou de 100 mil. Então, é um negócio assim, absolutamente terrível o que aconteceu aqui. Nova York, completamente de joelhos ficou Nova York, né? Então, no final, quando eu falo assim que há um problema político, eu acho que também acho que a gente vai ter que dar uma acordada aí, né? Para começar a eleger as pessoas, a gente começar a lembrar disso, não esquecer disso, né? E quando a gente vota, a gente bota na mão da pessoa uma tarefa, né? Que é uma tarefa de administrar o país, né? E parece que não faz diferença nenhuma, né? Mas quando vê... Não faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Então, as decisões políticas da pandemia estão causando consequências. A Suécia é um país que agora está com um problema seríssimo. As pessoas, muitos não sabem, mas meu marido é sueco, eu sou cidadã sueca. E eu morei na Suécia e tenho meus parentes do meu marido todos moram na Suécia, né? A Suécia decidiu tomar uma outra forma para a pandemia, né? Abordar, né? A pandemia. Então, a abordagem sueca foi bem diferente. Eles estão lá com problema seríssimo, porque eles têm muitos mais mortos do que os países ao redor. Né? Então, agora, por exemplo, meu marido estava até rindo hoje um pouco, porque a situação é meio cômica mesmo. A Dinamarca vai abrir as fronteiras com todos os países, fronteira fechada, de todos os países ao redor, exceto a Suécia. Como assim? Não vai abrir a fronteira com a Suécia, porque a Suécia tem muito mais casos, a Suécia não fez um programa de isolamento, então agora estão lá penando, né? Então, poderia estar melhor? Poderia. Mas, às vezes, foi uma decisão política da Suécia. A Suécia tentou fazer uma coisa diferente e a gente está vendo que não deu certo. Então, acho assim que nessas horas é uma hora de reflexão, né, que a gente tem que fazer para a gente ver como que a gente vai melhorar como sociedade a partir de agora, né? Então, eu tenho tentado pensar aí como que eu vou fazer para mudar o mundo, porque do jeito que estava ruim, sabe? O mundo estava ruim. Tava feia a coisa. Não, e o pior é que, assim, existiam vários estudos, né, que diziam que poderia acontecer, mas ninguém levava a sério, né? E agora, o efeito econômico disso é muito maior do que qualquer consequência em investimento de ciência, né? Existia um presidente de Harvard que dizia que se o pessoal acha que pesquisa
investimento em educação é caro, imagina o preço da ignorância. E ele estava Exatamente. completamente correto, né? Quando a gente passa por uma situação como essa, a gente começa a refletir de novo, né? As pessoas voltam para casa, a forma de pensar muda, as relações humanas mudam, as pessoas se interiorizam, enfim. A ciência ela tem que dar vazão para isso e depois tem o processo reverso, né? Por enquanto a gente está tentando entender como se comporta com relação à pandemia, a ciência indica os caminhos, qual medicamento é mais eficiente, qual não é tão eficiente, qual é o método que você deve adotar. Mas, assim, depois que a gente passar por essa fase de transmissão de vírus, fase 1, fase 2, que pode voltar ao trabalho, vai ter o problema psicológico da pessoa que ficou um tempo dentro de casa e que agora tem dificuldade de ir na rua. Por A uma saúde questão. mental, né? A saúde mental é o próximo problema que a gente vai ter, né? Com E certeza. eu estava lendo hoje, a gente tem, não sei se você é amigo dele também, mas a gente tem um amigo, pode ser que seja em comum, eu vejo muito que ele posta no Facebook, Alexei. E ele estava postando exatamente sobre isso hoje, falando dos problemas que as pessoas vão ter no futuro. Porque ele lembrou de um caso de uns senhores na Itália que passaram praticamente fome, né, durante a Segunda Guerra e que começaram, então, a colecionar tudo. Então, a casa deles era um absurdo de coisa. Então, você fica com um problema mental, né? Que são essas pessoas que não sabem jogar as coisas fora, né? Fica hoarder, né? Que fala em inglês, não sei como é que fala isso em português. Então, Acumuladores. isso. Então, a gente vai ter muitos casos assim. As pessoas reagem de uma forma muito diferente, né? Sem dúvida. E sem falar também de certos problemas que está acontecendo. Imagina, tem feminicídio, né? Tem mais mulher sendo morta, tem violência doméstica, né? Tem um monte de coisa. Isso para não falar, eu não tenho filhos, né? Então eu não tenho. De vez em quando vai passar um gato aqui que você vai ver que me enche o saco na hora que eu estou fazendo isso. Mas imagina se você tem os filhos, como no caso da Ali, por exemplo. Né? A Ali tem duas crianças pequenas. Como que ela trabalha e dá conta dos filhos ao mesmo tempo? Puxa, é uma dificuldade mesmo, né? É muito difícil, né? E eu vejo isso nos meus colegas também. Eu tenho muitas reuniões, né? Ontem bateu o recorde, eu tive 9 reuniões. E Só? é só. Eu saí de lá azul, assim. E aí, você vê as mulheres super estressadas, os pais também estressados com a situação que tem as crianças no caminho. Você vê uma criança passando, você vê um menino gritando. Você escuta, você vê que como é difícil, né? Como que tá difícil a vida, né? Sem dúvida. Bruna, posso te tietar um pouquinho? Pode o quê? Te tietar um pouquinho? Pode. Porque eu sou muito fã seu. Eu queria que você falasse um pouquinho do Hubble, dos seus projetos. Falo, Fala falo. um pouquinho, porque o pessoal está curioso aqui, está me perguntando. Falo. Então, o Hubble, né? O Hubble é o meu instrumento de trabalho predileto, né? Adoro o Hubble. E o Hubble parece aquele coelhinho, né? Lembra do coelhinho da Energizer? Que vai, e fica, né? O Hubble não morre, né, gente? O Hubble tem 30 anos, ele fez 30 anos agora em abril. Mas muitos já esqueceram dos primeiros 3 anos do Hubble, né? Que foram 3 anos que os astrônomos eram assim, fruto de piada o tempo inteiro. Então é que não tinha meme naquela época, né? Se tivesse meme, a gente já está em tudo quanto é piadinha, né? Porque a gente lançou o Hubble quando descobriu que o Hubble estava fora de foco, né? Já depois de lançado. E aí demorou 3 anos para a gente fazer lá uma invenção que eu chamo que é o óculos de Hubble, que eu falo que o Hubble usa óculos. E que é um joguinho de espelhos e lentes que foi colocado dentro do Hubble para consertar o problema que ele estava fora de foco. Bom, e aí é só alegria, né? Mas também com altos e baixos, são alegrias que vêm e vão, né? Por quê? Porque o Hubble ele foi lançado, bom, ele foi inventado, né? Para estar junto com um ônibus espacial. Então, ele cabe dentro da garagem lá do payload do ônibus espacial, né? O cabia, né? Porque não tem mais ônibus espacial. Então, o espelho, inclusive, tem 2,5 metros, que é o que cabe dentro do ônibus espacial. Então, o projeto Hubble é um projeto que vai junto com o ônibus espacial, que é o próximo carro-chefe depois das missões Apollo. Então,
A gente pousou na Lua e a NASA falou, e agora o quê? Né? O que nós vamos fazer? É verdade. Aí eu vou puxar a sardinha das mulheres. Teve uma mulher fodaça, essa mulher. O nome dela, porque a gente conhece. Mas agora muita gente vai conhecer. Que o nome dela agora está em cartaz. Ela já morreu, ela morreu faz pouco tempo, ela morreu com 100 anos. É a Nancy Grace Roman. Então, a Nancy Grace Roman, ela era administradora da NASA, ela uma das administradoras da NASA, uma das primeiras mulheres a ter cargo alto dentro da NASA. E ela que fez o lobby todo no Congresso para financiar o Hubble. Então, ela é conhecida como a mãe do Hubble. Tá? Ela tem um cartaz no Museu de Ciências de Miami. Eu vi um cartaz dela do lado da Maria da Penha. Eu vi um cartaz dela lá, quando eu estive. Você se importa que eu vou aqui um segundinho para pegar um negócio? Claro que não, vai lá. E eu estou vestida, não estou pelada. Ah, isso é ótimo. Porque eu tive lá no... Ela provavelmente vai trazer uma foto dela, porque deve ser uma pessoa extremamente importante. Eu vou trazer uma coisa melhor. Ah, é? Então, vamos lá. Uau, o que seria? Lego. Ah, que legal. Me conta mais. As mulheres da NASA. E olha ela ali, ó. É dela mesmo, é ela mesmo. Olha que legal. Ela tem o seu próprio, aqui, ó, bonequinho com o Hubble. Que show. Então, esse aqui são as mulheres da NASA e uma delas é a Nancy. Tem até uma fotinho dela segurando, não tenho ela foto aqui, mas se você olhar na internet você vai achar ela segurando o bonequinho dela, uma gracinha, ela já velhinha. E eu encontrei com ela não tem muito tempo, tem uns 3 anos. E eu tenho, inclusive, uma foto do lado dela. Então, Nancy é assim, muito querida ela aqui, ó. Muito querida. Ai, que fofa. E ela era mãe do Hubble. Bom, então, o Hubble teve esse problema, logo depois ele começou a produzir essas imagens maravilhosas, e com a nova câmera, logo depois que foi consertada, acho que uma das mais famosas é uma imagem que todo mundo gosta muito, que chama Pilares da Criação. Você deve conhecer essa imagem. Conheço. Nebulosa da Águia, né? Uhum. E é maravilhosa mesmo, que mostra pra gente a matéria-prima com que as estrelas são formadas, né? Então, aí logo depois dessa imagem, teve uma que eu considero a imagem mais importante do Hubble. E se você for perguntar aí para o Google, você fala, qual que é a imagem mais importante tirada pela humanidade? Essa imagem vai aparecer. Qual é? É o campo profundo. É o Hubble Deep Field. Que foi uma campanha que o diretor fez de deixar o Hubble aberto durante 10 dias e captar a luz das profundezas do universo. Então, nesse lugarzinho no céu que não tinha absolutamente nada, porque tinha que ser um lugar vazio, que se tivesse uma estrela forte ia estragar o Hubble. Então, um lugar vazio, e aí apareceram mais de 10 mil galáxias. Olha só que maravilha. Então, a imagem reveladora, né? E aí, depois a gente fez essa imagem, já mais algumas outras vezes. Toda vez que mudava a câmera, que os astronautas iam lá para consertar o Hubble ou para fazer um upgrade, né? E trocar a câmera para uma câmera mais moderna. E aí a gente fazia um campo profundo novo, né? E o último foi feito em 2014. E eu fiz parte de quase todas as campanhas de das imagens das profundezas. Tá? Eu não fiz a primeira porque eu ainda não estava aqui, né? Mas logo que eu cheguei, eu fiz parte da segunda. Que a segunda foi ao campo profundo do Hemisfério Sul. E eu fiz parte dessa. E Você vê como é bom ter uma cientista brasileira produzindo tecnologia de ponta, né? Porque ela sempre está olhando a gente aqui, né? Ah, tá. E eu fiz várias dessas outras, né? Que as pessoas às vezes não sabem, né? Mas você tem que olhar lá na literatura, aí eu sou uma das autoras das imagens, né? E o que serve isso? É só bonito? Não, né? Não, claro que não. Claro que não, né? É importante a gente ver as galáxias mais distantes, porque a gente está tentando entender a nossa galáxia, né? Onde a gente vive, a gente está tentando entender a Via Láctea, né? Que o Sol é uma estrela dentro da Via Láctea, né? A gente está vendo as galáxias que estão há bilhões e bilhões de anos, para tentar entender qual foi o caminho que a nossa galáxia tomou até chegar onde ela está aqui hoje. Então, é as nossas origens. Por isso que é importante. As pessoas não entendem que
a astronomia, né, ela tem um lado filosófico nela, né, que é essa de tentar entender as nossas origens, de onde a gente veio para onde a gente vai, né? Sem dúvida. E mais uma vez com olhar no que pode acontecer, né, também. Né? Mais uma vez com o olhar da prevenção, do entendimento da humanidade. E isso... Tô vendo aí minha irmã, já vi um monte de gente passando aqui. Ah, que legal. Duília, a gente está chegando no final da nossa transmissão, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Mas tá tão legal que eu ficaria por umas 10 horas conversando. A gente volta, a gente faz outra depois. Vamos fazer mais, combinado então? Vamos. Vamos às considerações finais. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que te interessa, deixar esse espaço aberto para sempre que você quiser comunicar qualquer coisa, além da admiração que eu tenho por você. Eu acho que você presta um serviço imprescindível para a ciência mundial, não é só para o Brasil, não. E o fato de você falar português faz com que a gente que esteja desse outro lado possa compreender a grandeza que a ciência pode trazer para a humanidade. E isso não tem preço, assim, para quem gosta de ciência, comunica ciência, acho que você tem que trazer isso quanto mais possível e pode contar comigo aqui. Eu estou fazendo o que eu posso sempre que possível, tá? Então, queria que você desse seus recados. Obrigada, Will, que foi uma delícia conversar com você. Olha só, eu faço tudo a astronomia é a minha carreira e é o meu hobby, né? Sempre foi. E eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente faz bem. E é isso que eu tento passar para o jovem, que ele tem que escolher aquele talento, né? Lá dentro dele, lá dentro dela, para poder fazer aquilo com amor e para poder se dedicar, né? Se o que você gosta não sei, você escolhe o que você gosta, né? E vai ver como que você vai transformar aquilo parte da sua vida. Então, é o que eu faço, eu vou continuar fazendo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Imagina. Da próxima vez a gente vai falar só de Hubble. Vamos fazer uma só de Hubble? Vamos fazer uma só de Hubble. Tá combinado, que é muito assunto. Gente, queria agradecer demais a audiência de todo mundo que aguentou a gente falando aqui, apesar de eu estar falando, eu estou aprendendo mais do que todo mundo aqui com a Duília, isso não tem preço. E queria dizer que a Duília, ela participa do Movimento Nós Somos a Ciência, foi uma das pessoas que, de pronto, fez o vídeo conosco, aceitou o desafio. Queria dizer também, Duília, que o pessoal das humanidades está devendo aí pra gente, viu? A gente chamou um pessoal para gravar o vídeo das humanas, não tem nada de polêmico, é tudo super racional, super flat. E o pessoal tá dando um balaio na gente, um balaio de gato, uma dificuldade imensa para gravar. Porque a gente quer falar que ciências é humana, humanas é ciência, e ciência é coisa da humanidade, né? Produção do conhecimento humano. Mas a gente vai atrás deles e a gente vai fazer o nosso vídeo como a gente fez o primeiro. Tá, eu vou ajudar. Vai! Então agora sai. Com certeza. Vou dar uns empurrões aí, ó. Eu vou te passar uns nomes aí, eu quero ver se não sai. Tá bom, Duília. Muito obrigado, então. Espero que vocês tenham gostado de mais essa transmissão. Nós somos a Ciência Está Aí. Quem quiser conhecer nossos canais, sigam, curtam, sininho, todas aquelas coisas que a internet nos permite, tá bom? Duília, brigadaço. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Fique bem. Eu não sei sair. Eu saio por você.